Sejam bem-vindos de volta ao labirinto sombrio e misterioso do terror. Hoje, adentramos novamente nos recantos mais obscuros da mente humana com a continuação da leitura do livro Demonologistas, do renomado casal Ed e Lorraine Warren. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde o sobrenatural espreita a cada página virada. Agarrem-se às cadeiras, pois estamos prestes a desvendar mais segredos e enfrentar novos horrores nesta jornada arrepiante. Sem mais demoras, vamos adentrar o reino das trevas juntos. Arte e aparições. Por incrível que possa parecer, a demonologia e o exorcismo ainda são praticados na era moderna. De fato, existem 7 demonologistas reconhecidos apenas na América do Norte. 6 são clérigos ordenados, membros de diversas das principais religiões. O 7º é Ed Warren. Cada um deles é único. Todos vivenciaram horrores para além do imaginável. E cada um desses homens vive em constante risco de vida. Como Ed Warren se envolveu com a demonologia? Foi um chamado? Perguntaram-lhe. Não. Considero um chamado algo elevado e majestoso, admite Ed. Mas acredito firmemente que o trabalho que faço hoje é algo que, sem dúvida, estava destinado a fazer. Digo isso porque inúmeros fatores decisivos me afetaram, mesmo na tenra infância. Eu tinha 5 anos de idade, recorda-se, quando percebi, pela primeira vez, que alguma coisa fora do comum estava acontecendo neste mundo. A proprietária do lugar onde morávamos era uma idosa solteirona que não gostava de cães ou de crianças. Ela se sentava à janela e, de fato, esperava você fazer alguma coisa errada. E quando fazia, ela saía correndo da casa gritando feito louca. Bem, mais ou menos 1 ano após sua morte, eu estava no andar de cima, na mesma casa, tirando os calçados que usava para brincar. O sol já estava se pondo e o quarto ia ficando escuro. Enquanto eu estava ali, sentado no chão, a porta do guarda-roupa se abriu sozinha. Dentro da escuridão do guarda-roupa, vi um ponto de luz, mais ou menos do tamanho de um vagalume. Em poucos segundos, a luz cresceu e ficou do tamanho de um ser humano, e então, inacreditavelmente, a aparição da proprietária estava de pé diante dos meus olhos, semi-transparente, vestindo o que parecia ser um tipo de mortalha. Ela franzia o rosto, como sempre, e estava com a mesma aparência que tinha em vida. Em seguida, desapareceu. Como eu contava com apenas 5 anos, não sabia se esse tipo de coisa era natural, mas tive a sensação de que não era, porque fiquei apavorado. Quando contei ao meu pai, que era policial estadual de Connecticut, ele me disse para esquecer o que eu tinha visto e nunca contar a ninguém. Bem, eu não contei a ninguém na época, mas também nunca esqueci do que vi. À medida que Ed crescia, a busca por respostas a esses acontecimentos estranhos e misteriosos tornou-se uma cruzada que constituiu a base para sua futura carreira. Sendo uma criança observadora, ele queria saber por que essas coisas estranhas estavam sempre acontecendo à sua volta e se outras pessoas tinham experiências semelhantes. Ao mesmo tempo em que minha infância se passava em uma casa mal assombrada, eu frequentava uma escola católica. Eu, com certeza, não era o garoto mais religioso da classe. Na verdade, não gostava sequer de ir à igreja, porque tinha que me arrumar, continua Ed. No entanto, quando os bons padres e as boas freiras da escola falavam sobre espíritos e sobre o diabo, eu, mais do que os outros na minha classe, tinha motivos para ouvir. Mesmo com pouca idade, eu já tentava compreender os incidentes bizarros de fenômenos psíquicos que via acontecer na minha própria casa. Minha educação de base, portanto, me deu uma visão metafísica geral do mundo. Eu não sabia se aquelas informações eram verdadeiras ou falsas, é claro, mas mesmo assim eu me lembrava delas.
Além disso, aconteceram outras coisas comigo na infância. Meu pai era um homem muito devoto que nunca deixou de ir à missa um único dia de sua vida. Talvez porque ele visse o lado mais feio da vida todos os dias, como policial. O que sei, porém, é que meu avô teve uma forte influência sobre meu pai. Meu avô foi um homem muito piedoso, muito devoto. Quando faleceu, deixou as economias da sua vida inteira para a igreja que frequentávamos, para que fosse comprado um vitral com a figura de São Miguel ao centro. Ainda criança, eu costumava entrar na igreja e olhar para aquele vitral enorme e lindo, com a luz do sol que o atravessava, e me perguntava quem era São Miguel. Hoje sei, é claro, que São Miguel foi o arcanjo que expulsou Satã do céu, e é o patrono dos exorcistas. Uma das coisas mais desconcertantes que me aconteceu quando criança, retoma Ed, foi que eu tinha sonhos com uma freira que vinha conversar comigo. Chegou ao ponto em que contei ao meu pai sobre essa mulher e a descrevi em detalhes. Certa noite, meu pai disse, perplexo, essa mulher era a sua tia. Eu nunca conheci minha tia. Ela faleceu antes de eu nascer. Fiquei sabendo que ela tinha sido freira e havia passado por sofrimentos físicos inacreditáveis. Meu pai costumava chamá-la de santa, por falta de um termo melhor. Em um dos meus sonhos, ela me disse algo que começou a fazer sentido apenas quando me tornei adulto. Edward, disse ela, você apontará a muitos padres o caminho certo a seguir, mas você mesmo nunca será padre. Bem, não sou padre, mas de fato trabalho em conjunto com eles e instruo aqueles que foram designados para trabalhar na área da demonologia e do exorcismo. Assim, com toda a franqueza, meu trabalho não é um chamado. Em vez disso, eu diria que estou simplesmente cumprindo meu destino. Enquanto isso, a quase 3 quadras do futuro marido, crescia Lorraine Moran, a filha caçula, inteligente e precoce, de uma digna família irlandesa. Além disso, ela era uma garota com uma verdadeira percepção do além, pois Lorraine nasceu com o dom da clarividência, a capacidade de ver para além do tempo e do espaço físicos. Eu não sabia que tinha o dom de um sentido adicional, lembra ela? Eu simplesmente achava que todos tivéssemos os mesmos sentidos dados por Deus. Você sabe, brinca, todos os 6 sentidos. Bem, descobri que não era assim quando eu tinha por volta de 12 anos de idade. Na época, eu frequentava uma escola privada só para meninas. Era o dia da árvore e estávamos todas no gramado da frente, de pé, formando um círculo ao redor de um buraco aberto no solo com uma pá. Bem, assim que colocaram a muda na terra, eu a vi como uma árvore totalmente crescida. Ergui os olhos para ver seus galhos robustos, repletos de folhas farfalhando ao vento, sem saber que estava tendo uma experiência de segunda visão. A freira que estava de pé ao meu lado cutucou meu braço e perguntou, no seu habitual tom severo: Senhorita Moran, por que está olhando para o céu? Eu disse que estava apenas olhando para a árvore. Você está vendo o futuro? Ela me perguntou no mesmo tom severo. Sim, admiti. Acho que sim. Bem, foi o suficiente. Fui imediatamente mandada para uma casa de retiro, onde passei o fim de semana. Eu não podia conversar nem brincar, não podia fazer nada, apenas ficar sentada ali na igreja o dia todo, rezando. Aquilo me ensinou uma lição. Depois disso, quando se tratava de coisas que envolvessem clarividência, eu mantinha minha boca calada. Em retrospecto, a experiência de Lorraine naquele dia da árvore serviu para canalizar suas habilidades para o bem, tornando-se uma ferramenta que acabaria por auxiliar milhares de pessoas. Ed, como a maioria das pessoas, não possuía quaisquer dons psíquicos apaentes. No entanto, a exposição contínua a dados psíquicos durante o final da década de 1940 e o início da década de 1950, acumulados ao longo do período em que os Warren caçaram fantasmas, fez com que a clarividência de Lorraine se desenvolvesse
significativamente. Mais tarde, na década de 1970, ela foi submetida a testes na UCLA e sua clarividência foi considerada muito superior à média. As pessoas talvez estivessem inclinadas a chamar de destino o modo como os Warren se uniram. A princípio, o casal não planejava fazer do sobrenatural sua vocação. Em vez disso, como explica Lorraine, ele foi uma vocação que os encontrou. Ed e eu nos casamos, os dois aos 18 anos, quando ele estava na Marinha. Na verdade, nossa única filha, Judy, já tinha 6 meses quando Ed voltou do Teatro de Operações do Pacífico e a viu pela primeira vez. Terminada a Segunda Guerra Mundial, tivemos que arranjar um meio de ganhar a vida, como todo mundo. Nós dois tínhamos habilidades para a pintura de paisagens e nutríamos o desejo de pintar. Ed já havia frequentado a escola de artes em New Haven antes da guerra. Então, começamos nosso casamento presumindo que seríamos pintores. A arte, no entanto, acabou por tornar-se o ponto de partida para a pesquisa psíquica. Veja, continua Lorraine, precisávamos de um tema para pintar, um bom tema, algo com que as pessoas pudessem sentir uma conexão. Casas mal-assombradas revelaram ser o tema ideal. Ed encontrava algum artigo sobre uma casa mal-assombrada no jornal, ou conseguia alguma pista de um lugar assim com as pessoas da cidade. Então, íamos ao local, no nosso antigo Chevrolet. Ed desenhava um belo esboço completo da casa e do terreno. Enquanto isso, é claro, o dono do lugar ficava espiando pela janela, se perguntando o que raios estava acontecendo. Éramos apenas crianças na época. Então, um de nós batia na porta, mostrava aos moradores o esboço da casa e oferecia o desenho em troca de informações sobre a assombração. Se a história fosse bastante envolvente, pintávamos a casa para nossa coleção e, mais tarde, vendíamos o quadro em uma exposição de arte. Ao todo, passamos 5 anos viajando pelo país, pintando e investigando casas mal assombradas. E não exatamente por coincidência, posso acrescentar. Antes de nos casarmos, Ed já havia devorado todos os livros disponíveis sobre o preternatural, embora eu não soubesse disso à época. Assim, além de pintar, ele ficava totalmente absorto em pesquisa de campo, sempre tomando notas a respeito daquilo em que os livros estavam errados. De forma bastante concreta, os Warren usaram o mundo como sua universidade, adquirindo uma miríade de informações nesse período. Geralmente, eles eram os primeiros e, por vezes, os únicos pesquisadores a investigar um local mal assombrado. Embora na infância Ed tivesse visto acontecerem à sua volta fenômenos que fariam os cabelos de qualquer outra pessoa ficar em pé, Lorraine não tinha experiência alguma com fantasmas e assombrações. Portanto, já adulta, ela permanecia naturalmente cética. No começo, recorda-se ela, eu tinha bastante cautela com relação às pessoas com quem conversávamos. Eu achava que elas estavam sofrendo de algum excesso de imaginação ou apenas inventando aquelas coisas para chamar atenção. Na verdade, algumas das coisas que as pessoas nos contavam pareciam um completo absurdo de tão estranhas, naquela época. Com o passar do tempo, porém, comecei a me convencer. Nós íamos a lugares diferentes, muito afastados uns dos outros. Uma semana estávamos em Iowa, na outra, no Texas, mas normalmente havia uma semelhança, às vezes até mesmo certa exatidão nas histórias que aquelas pessoas contavam. E lá estávamos Ed e eu, com as mãos e os braços cobertos de tinta, oferecendo consolo a pessoas que, normalmente, tinham o dobro da nossa idade e dizendo o que sabíamos sobre a dinâmica do reino espiritual. O que os Warren aprenderam sobre fantasmas durante aquele período? O fenômeno é real e, em caso positivo, eles foram indagados. Como os espíritos se manifestam?
Parece que a maioria das pessoas pensa que fantasmas andam se esgueirando no andar superior de residências antigas em um estado nevoento, vaporoso, diz Ed em resposta. Mas não é assim. Para ser visto, o fantasma ou a aparição precisa de energia física para se manifestar. Descobrimos que existem 2 processos básicos pelos quais um espírito humano pode provocar sua própria materialização. Um deles requer uma presença humana, o outro não. Quando um espírito preso à Terra precisa de uma presença humana para se manifestar, ele ativa um processo complexo de transferência de energia para adquirir substância, explica Ed. E a costela de Adão, para a maioria das manifestações fantasmagóricas, é nada mais que a aura humana. Ao redor do corpo de todo ser vivo existe um brilho bioluminescente que é resultado de uma descarga natural de energia do corpo. Clarividentes como Lorraine conseguem ver e ler a aura humana, que se revela em 3 camadas que refletem o estado físico, emocional e espiritual da pessoa. Espíritos também leem auras, observa ele, e a aura de um indivíduo pode repelir ou atrair a presença de um espírito específico. De qualquer forma, o fantasma sorve pequenas porções de energia desse brilho bioluminescente, ou aura, que se reúnem e formam um globo, ou pequenos pontinhos de luz. Essa energia luminosa, combinada com o calor e a energia eletromagnética do cômodo, é o que o espírito humano usa para se manifestar. Instada a dar uma explicação mais simples, Lorraine diz: imagine que você está passando a noite na casa de um amigo. O lugar é tão agradável e alegre que você jamais pensaria em um fantasma. Nessa noite, você é levado ao quarto de hóspedes e, em pouco tempo, está dormindo profundamente. Em algum momento, no meio da noite, você acorda. Talvez o espírito tenha projetado fisicamente o som de vidro se quebrando ou da batida de uma porta, para chamar sua atenção. Sentando-se na cama, você é invadido por uma sensação de medo. Você sabe que alguma coisa está errada. Olhando depressa ao redor do quarto, você vê 2 globos azulados de luz, mais ou menos do tamanho de bolas de golfe, flutuando próximos um do outro, mais ou menos 1,5 metro acima do chão. Enquanto observa, talvez também veja raios de luz coriscando do seu corpo. Isso é a energia eletromagnética que está sendo retirada da sua aura. Em um piscar de olhos, aquelas 2 bolas de luz se juntam e formam uma bola maior, mais ou menos do tamanho de uma toranja. Essa bola, então, se alongará em um formato de charuto da altura de um ser humano. No lugar dos globos de luz, outras pessoas relatam ver centenas de minúsculos pontinhos de luz em uma nuvem que, como os globos, se fundem em um brilho cilíndrico maior. Em qualquer um dos casos, dentro desse brilho bioluminescente alongado, começarão a surgir e a se definir as feições de uma pessoa até que o espírito alcance a máxima manifestação que puder. A propósito, para ser exata, isso será chamado de fantasma se as feições não forem reconhecidas por aquele que o vê. Se as feições são conhecidas, trata-se de uma aparição. De qualquer forma, porém, você tem um visitante. A outra maneira pela qual um fantasma pode aparecer, explica Ed, é basicamente diferente e um pouco teatral. Em dias muito úmidos, com bastante chuva ou nevoeiro, ou em noites de tempestade, quando há eletricidade no ar, graças às descargas dos raios e relâmpagos, um fantasma é capaz de se materializar com a energia disponível na atmosfera. Quando um fantasma ou uma aparição se manifesta dessa maneira, costuma haver um forte cheiro de ozônio no cômodo, e a materialização resultante parece ter um brilho azulado. Um espetáculo e tanto, posso garantir. De qualquer forma, porém, é provável que o espírito se manifeste antes que você note a presença dele ou enquanto você observa. O ponto importante é que, em um caso, o espírito requer uma presença humana para se materializar, ao passo que,
No outro, basta a Mãe Natureza. No entanto, é evidente que um espírito não precisa se manifestar para estar presente, porque ele não é intrinsecamente uma entidade material. O fantasma já está lá. Ele se manifesta apenas para atestar a própria presença àqueles que estão no reino físico. O modo como um fantasma se manifesta é uma coisa, mas a aparência que ele assume diante de uma pessoa é outra história. Por que alguns fantasmas não têm cabeça ou se mostram desfigurados? A aparência de um espírito, afirma Ed, depende inteiramente do modo como ele decide projetar a si mesmo, ou de como vê a si próprio em sua mente. É por isso que contatos com espíritos presos à terra nem sempre são eventos tranquilos, passivos. A tragédia vem em muitas formas, em geral acompanhada de violência, e os últimos pensamentos de um indivíduo tendem a dominar a mente do seu espírito após a morte física. Assim, via de regra, o fantasma se manifestará em um espetáculo grotesco que representa o modo como ele morreu. Além disso, uma pessoa que encontra um fim trágico normalmente leva uma atitude negativa para o além-vida, muitas vezes culpando Deus pelas suas aflições. Em consequência, alguns espíritos são perversos e, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, um espírito maligno é capaz de provocar efeitos físicos e psicológicos que podem levar a doenças, ferimentos e até a morte. A opressão psicológica exercida por espíritos humanos pode resultar em depressão profunda, em hábitos perniciosos como embriaguez e insônia, e até mesmo em impulsos suicidas. Os efeitos físicos podem variar desde doenças prolongadas até pontadas de dores agudas, que não têm origem clínica no corpo. Pelo menos metade das pessoas que buscam a ajuda de Ed e Lorraine Warren a cada ano nunca teve nenhum envolvimento com espíritos ou com o oculto. Em vez disso, elas costumam ser pessoas comuns, cotidianas, que inadvertidamente se envolveram em situações em que espíritos já estavam ativos antes da sua chegada. Isso aconteceu em Amityville, onde a família Lutz perdeu muito dinheiro e também sofreu uma catastrófica experiência emocional. Algumas pessoas compram carros mal assombrados e então se veem forçadas a recriar acidentes trágicos. Outras ainda se veem incontrolavelmente, possuídas pelo espírito de alguém ou de alguma coisa que claramente não são elas. E é frequente que as pessoas mais desprevenidas acabem sendo vítimas de fenômenos espirituais. Foi exatamente isso o que aconteceu em West Point. Era o mês de outubro de 1972. Um oficial da Academia Militar dos Estados Unidos telefonou para os Warren um dia antes da data marcada para o casal realizar uma palestra geral para os cadetes dali. Embora os comentários do oficial fossem deliberadamente vagos, ele, não obstante, disse aos Warren que havia surgido um curioso problema de segurança e queria saber se eles estariam dispostos a ajudar no caso, em caráter profissional, antes da sua palestra no dia seguinte, em Point. Sem fazer quaisquer questionamentos, os Warren concordaram em prestar seu auxílio. Ótimo, disse o oficial, aliviado. Mandarei um carro buscá-los amanhã, às 3h. No dia seguinte, à tarde, uma lustrosa limusine preta com placas governamentais parou diante da porta da frente dos Warren. Ed e Lorraine, vestidos com trajes formais para a palestra, deslizaram para dentro do veículo no espaçoso banco traseiro. O chofer, um sargento administrativo, disse-lhes que o percurso levaria cerca de 1 hora, mas não deu qualquer outra informação. Seguindo para o norte pela rodovia estadual Taconic Parkway e enfrentando ocasionais nevascas moderadas, a limusine manteve um ritmo constante de 95 km por hora. Outras pessoas que viajavam pela estrada espiavam o carro
enquanto os Warren se perguntavam que tipo de problema de segurança teria levado Um pouco depois das 16 horas, eles entraram pelos portões da Academia Militar dos Estados Unidos. O sargento parou o veículo junto à entrada dos escritórios do quartel-general, abriu a porta de trás e conduziu o casal ao oficial no comando de West Point. O major Donald Wilson, um homem metódico e amistoso, convidou-os a se sentarem. Ele então os informou da programação que já estava preparada: jantar com os oficiais do corpo docente às 18 horas, seguido de uma palestra geral para todas as turmas às 20 horas. Mais uma coisa. Nos minutos que se seguiram, o Major Wilson passou a explicar uma falha inexplicável de segurança que estava ocorrendo na residência de um dos oficiais de West Point. Naturalmente, a polícia do exército já havia investigado o problema, mas em vão, admitiu ele. Os problemas tinham piorado ainda mais, portanto, decidiu-se buscar uma opinião externa a respeito de um problema que parecia não ter uma explicação natural. Então, se não houver objeção, o oficial gostaria de conversar com vocês antes do jantar. Ficaremos felizes em ajudar, respondeu Ed. O senhor sabe qual é a natureza do problema? Cá entre nós. O major quase deixou escapar um largo sorriso. Há um fantasma nos aposentos em questão. Apagando as luzes, o oficial pegou seu cap, acompanhou os Warren pela porta da sala e apresentou-lhes a um fotógrafo do exército, que aguardava sentado no corredor. Estabeleceram-se limites estritos quanto à coleta de informações naquele dia. Todos os registros documentais seriam de propriedade do governo norte-americano. Do lado de fora, vozes fortes e cadenciadas quebravam o silêncio, conforme os cadetes marchavam pela imobilidade cinzenta da tarde. O grupo caminhou tranquilamente até os aposentos do general, uma impressionante estrutura de tijolos. Um auxiliar-geral do pessoal administrativo atendeu à porta da frente da mansão e convidou o grupo a entrar. Em poucos instantes, o general em comando e sua esposa chegaram ao hall de entrada e o oficial apresentou-os aos Warren. O general impressionou Lorraine, mostrando-se um homem gentil e compassivo, de grande sensatez e inteligência. A esposa do general conduziu todos a uma sala de estar, graciosamente mobiliada com peças antigas de vários períodos, herança dos generais anteriores ao longo de 2 séculos. Nada macabro aconteceu aqui, disse o general, sentando-se no que parecia ser sua poltrona predileta. No entanto, nesta casa ocorreram muitos incidentes que, até agora, ninguém conseguiu explicar de modo a me deixar satisfeito. Um histórico dos fatos. No porão, há um estúdio privativo. Esse cômodo é mantido trancado e seguro. Mas, não importa quantas vezes a cama que fica ali seja arrumada, ela é sempre encontrada desfeita mais tarde. No andar de cima, fantasmas foram vistos sobrevoando a casa. Esses eu não vi, mas se ouvem relatos sobre eles há anos. E, ao que parece, eles acompanham o quartel. Agora, eu não contaria nada disso se não fosse por um problema insólito e persistente que temos. Percebemos que pertences pessoais e outros objetos importantes desaparecem com regularidade. Eles não são roubados, enfatizou, mas ficam temporariamente desaparecidos. O militar parou de falar por um instante para colocar os óculos. Tenho que reconhecer que nada disso é demasiado importante, a menos que colocado em perspectiva. Uma das responsabilidades do oficial em comando aqui é o protocolo social. Nesta casa, recepcionamos uma boa parcela de líderes governamentais e oficiais de alta patente do Exército. Recentemente, em ocasiões especiais, ocorreram alguns eventos potencialmente sérios. Carteiras foram roubadas, bolsos foram esvaziados, dinheiro e lembrancinhas pessoais foram furtados de eminentes dignitários e suas esposas. Algum tempo depois,
todos os objetos roubados foram encontrados lá em cima, primorosamente dispostos sobre uma penteadeira na nossa suíte master. Os Warren permaneciam sentados, em silêncio, tentando compreender a natureza única do problema. Este absurdo não pode continuar, disse o general com veemência. No entanto, sabemos que ninguém cometeu tais atos. Por isso, minha pergunta a vocês, Sr. Warren e Sra. Warren, é a seguinte: se for um fantasma, e eu enfatizo, se for, então me digam, um fantasma é capaz de manipular objetos físicos? Sim, respondeu Ed. É capaz, sim, desde que os objetos não sejam muito pesados, como esses que o senhor descreveu. Tudo bem, então, falou o general. Isso parece ser a obra de um fantasma para vocês? Com base no que o senhor diz, sim, respondeu Ed. Na verdade, é bastante provável que um espírito humano esteja atuando aqui, porque os objetos não desapareceram por completo. Aturdido com a resposta, o general fitou Ed por um instante. Você saberia dizer se nesta casa há um fantasma que rouba carteiras? Lorraine viu isso como sua oportunidade de responder. Senhor, sou clarividente. O melhor a fazermos seria andar pela casa. Isso me permitiria afirmar se de fato um espírito está causando essas perturbações. É o melhor teste. O general e a esposa concordaram e o grupo levantou-se. Ed e o Major Wilson seguiram rumo ao porão, com a chave do estúdio que ficava ali embaixo. Como sempre, a cama estava desfeita, como se alguém tivesse dormido ali. No entanto, tudo mais estava em perfeita ordem. Eles fecharam o quarto e voltaram para o piso térreo. Na cozinha, o Major Wilson mostrou a Ed uma tábua de cortar alimentos que ostentava uma mancha úmida. Ela quase seca, disse-lhe o militar, mas toda tarde fica molhada outra vez. Em outro ponto da casa, acompanhada do general e da esposa, Lorraine passava por todos os cômodos do piso térreo de olhos fechados, começando pela sala de estar. Ela permanecia de pé no centro de cada um deles, tentando perceber qualquer presença invisível. Nada se revelou no térreo, embora Lorraine tivesse ficado um tanto fascinada em um dos quartos mais afastados da entrada da mansão. Este quarto, disse ela, este quarto é onde John Kennedy se hospedava sempre que visitava o Point. As vibrações aqui são realmente belíssimas. Um pouco desconcertada, a esposa do general disse a Lorraine que ela estava certa. Este era o quarto do presidente. Ele não podia subir as escadas por causa da coluna. Após deixarem o piso térreo da mansão Thayer, a esposa do general conduziu-os por uma escadaria balaustrada que subia ao primeiro andar. Em cada cômodo, Lorraine captava impressões das pessoas poderosas que haviam passado algum tempo na casa, mas nenhuma sensação que indicasse um espírito zombeteiro. Em um quarto do primeiro andar, Lorraine parou novamente por longos instantes. Uma senhora idosa passou um longo período nesse quarto, ponderou ela. A mulher costumava ficar de pé, junto daquela varanda aberta, e olhava para o campo. Lorraine caminhou até a janela. À distância, ela viu os cadetes em formação na área de desfiles. Então, virou-se outra vez para o quarto. Essa mulher era muito sensata e carregava um fardo junto com um homem. Na sua vida, ela o aconselhava, mas o homem não era o marido dela. Ele é General Douglas MacArthur, disse o militar. A senhora idosa é a mãe dele. Este era o quarto da senhora MacArthur quando o filho era superintendente aqui. O grupo que estava no andar de cima desceu de volta à sala de estar, onde todos se reencontraram. Após andar pela casa inteira, admitiu Lorraine, não sentia a presença de ninguém que pudesse ser o responsável por provocar os fenômenos que o senhor descreveu. Por outro lado, é possível que o espírito tenha deliberadamente nos evitado. Existe algum meio de descobrir isso? Perguntou o major. Sim, respondeu ela. Isso pode ser verificado no estado de transe. Uma expressão apreensiva passou pelo rosto do major.
Isso significa que teremos que fazer uma sessão espírita? Não, riu ela. Apenas vou precisar permanecer sentada por algum tempo aqui. Esta noite, depois que o tumulto e as vibrações do dia tenham se apaziguado. Com a concordância de Lorraine, decidiu-se realizar uma reunião na mansão, após a palestra da noite. Se o problema pudesse ser resolvido de uma vez por todas, ao menos, valia a pena tentar. Em um jantar agradável às 18 horas daquele início de noite, os Warren foram apresentados aos oficiais do corpo docente de West Point, os quais, com suas respectivas esposas, mostraram-se curiosíssimos acerca de todos os aspectos da temática do sobrenatural. Às 20 horas, Ed e Lorraine fizeram uma palestra geral sobre espíritos para uma plateia militar espantada. Os Warren ilustraram sua palestra com os habituais slides de fantasmas, aparições e outros fenômenos inusitados que provocaram as costumeiras exclamações de "ó" e "nossa". Embora a palestra tenha sido recebida com entusiasmo, nenhum dos cadetes imaginou sequer por um instante que tais coisas poderiam acontecer no Point. Durante a sessão de perguntas, ao final da exposição, uma jovem na casa dos 30 anos de idade levantou-se e disse aos Warren que sentia ser aquele um bom momento para contar algo que vinha carregando consigo a vida inteira. Ela queria que todos soubessem que aquilo de que os Warren estavam falando era verdade. Essas coisas incomuns de fato acontecem. Seu pai era o líder de voo daquela esquadrilha de caças que se perdeu sobre o Triângulo das Bermudas em 1945 e nunca voltou para casa. Ele e os outros homens realmente se perderam no mar, e embora as pessoas talvez preferissem pensar que aquilo é algum tipo de embuste, não é. Quando ela se sentou, a plateia em peso explodiu espontaneamente em gritos de aprovação e aplausos. Vendo isso como a oportunidade perfeita para encerrar a palestra, Ed cumprimentou os cadetes e disse boa noite a todos. 5 minutos mais tarde, os Warren já estavam voltando à mansão Thayer, na companhia do oficial e de mais um grupo privativo de oficiais e suas esposas, os quais o casal havia conhecido durante o jantar. Lorraine explicou ao major que tinha a impressão de que o quarto da Sra. MacArthur seria o lugar mais favorável para uma tentativa de comunicação. O major, por sua vez, disse a ela que o general e a esposa tinham de partir em uma viagem para Nova York, de helicóptero, às 22 horas. Embora estivessem em outro local do campus, eles fariam uma parada na mansão antes de partir. Sem problemas, respondeu. Após ser recepcionado à porta da frente por um auxiliar do pessoal administrativo, o grupo subiu ao primeiro andar e dirigiu-se ao quarto da Sra. MacArthur, onde os oficiais e suas esposas se sentaram no chão. Lorraine sentou-se na cama. Uma cama, observa Lorraine, um lugar em que as pessoas passam